Estamos aqui mais uma vez com a proposta de fazer desse encontro um encontro também com o nosso querido Mestre Jesus, um encontro com a nossa fé, um encontro com a nossa capacidade de lidar com todos esses desafios que estão se apresentando nesse momento, no mínimo singular, que nós estamos atravessando. E que durante esses minutos em que nós estaremos aqui trocando essa energia, né? Eu recebo também de vocês muito e a gente vai fazendo essa comunhão, que nós possamos contar com a presença do nosso querido Divino Mestre Jesus e que possamos sentir no nosso corpo, né? No nosso organismo, na nossa fisiologia, na nossa mente, a presença desse Mestre tão maravilhoso. Então vamos, antes de começar a conversa, hoje o papo sobre a parábola do dia, vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Vamos trazer um novo ritmo para a nossa presença. Vamos sentir a possibilidade de experimentar a paz, aquietando um pouco mais a nossa mente, aquietando um pouco mais o nosso corpo, numa postura que seja confortável. E assim, quando o diálogo interno cessa, quando a agitação interna sossega um pouco mais, nós podemos experimentar o silêncio, a quietude e também usufruir, desfrutar da nossa paz interior. Deixe a sua respiração livre. Sinta o alinhamento do seu tronco, portanto, melhore a sua postura na cadeira, no sofá, aonde você estiver agora, relaxando seus ombros e sentindo o fluxo da sua respiração de uma forma muito prazerosa, muito prazerosa. E assim, nós vamos iniciar o encontro do dia de hoje, pedindo cada vez mais a misericórdia do nosso querido Pai, tão generoso, tão amoroso, que possa despertar em nós toda a nossa capacidade latente de lidar com os desafios, não só externos, mas sobretudo os desafios internos, e que possamos clarificar a nossa mente, tendo os insights, as intuições necessárias. Essas intuições vêm do cosmos, do universo e dos nossos mestres, dos nossos guias e protetores. E através desse contato íntimo com a nossa guiança, com essa ordem de amigos e de afetos espirituais que estão sempre conosco, através desse contato mais próximo, possamos ter dias melhores, possamos ter recursos mais consistentes para avançar em direção do autoconhecimento, da saúde plena, da saúde integral e da nossa paz. E assim, nessa pausa providencial, podemos então ir abrindo os nossos olhos devagarzinho, podemos iniciar a nossa... Não é uma conversa, porque infelizmente eu não estou aí presencialmente com vocês, mas é uma forma da gente trocar, a energia flui também virtualmente. E hoje nós vamos falar sobre a parábola da veste nupcial. Como entraste aqui sem teres a veste nupcial. Mateus 22. É uma parábola extremamente metafórica, né? É a história de um rei
que resolve fazer uma grande celebração no seu reinado, no seu castelo, e que envia seus empregados para convidar, para informar a seus convidados que vai ter uma grande festa naquela noite. E uma festa com muita opulência, porque o rei já preparou o banquete. E os seus empregados saem nas vilas, nas pequenas aldeias que compõem esse reinado, e vai chamar as pessoas que estavam na lista de convidados. E as pessoas não se dispuseram a ir, não estavam dispostas a ir para a festa, por vários motivos. Estavam ocupadas com outras coisas, tinham outros afazeres, tinham que trabalhar no campo, tinham que juntar o feno, não importa. Simplesmente disseram que não iam. Consta na parábola que alguns até foram bastante refratários à ideia do convite e agrediram os empregados do rei. Conta em algumas passagens que alguns empregados foram mortos e as pessoas não estavam querendo participar do chamado do rei. Quando o rei recebe essa notícia, ele fica profundamente frustrado. Ele era o rei, imagina. E então ele diz assim, mas voltem lá, diga que o banquete está pronto, que os touros, que o boi, a minha carne melhor já está preparada, já mandei sacrificar os animais. E eles não estão dispostos a ir. Obviamente, o rei fica muito chateado e manda que os empregados voltem lá e taquem fogo na aldeia e taquem o terror. Na verdade, eles tocam realmente o terror. E aí o rei diz, por favor, façam o seguinte agora, eles não querem? Tudo bem. Vá nos becos, nas vielas, nas pequenas aldeias, nas esquinas escuras do vilarejo e traga quem vocês acharem. Podem trazer, qualquer um. Naquele tempo, no Oriente, era comum que quando um rei oferecia uma festa com essa dimensão, ele oferecia vestes nupciais, ou seja, era uma forma do rei se assegurar que ia ser uma festa bonita, visualmente bonita, e com a ideia de ser igualitária. Então, ele oferecia as vestes, ele oferecia banhos, ele oferecia maquiagem, ele oferecia cheiros, perfumes, para que os convidados pudessem chegar bem vestidos, porque o rei queria ver a coisa bonita. Claro que isso tudo é uma metáfora. Acontecia, claro que acontecia, mas vindo de Jesus, isso tudo é uma grande metáfora, né? E aí a gente pode fazer algumas associações. Eis que essas pessoas chegaram, se banharam, se arrumaram, vestiram as vestes que o rei tinha preparado e, quando a festa iniciou, o rei percebeu que um desses convidados não estava com veste nupcial e estava maltrapilho, sujo, não teve o menor cuidado em se arrumar. E a pergunta foi, como entraste aqui sem teres a veste nupcial? E como o homem não sabia o que responder e não respondeu, o rei ordenou que ele fosse amarrado e jogado fora às trevas, porque ali haveria choro e ranger de dentes. Tira do meu castelo, da minha casa, joga lá fora. E isso está em Mateus 22. No versículo 14, que para mim é a parte mais contundente dessa parábola, ele diz, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí, para a gente compreender um pouquinho mais, a gente vai trazer para a nossa vida. Eu acho que uma forma da gente entender as parábolas, as passagens, é trazendo um pouco para a nossa vida, dando uma roupagem mais atualizada. Quantas vezes Deus nos chama? Quantas vezes nossos guias e protetores tentam nos acordar de um eterno sonambulismo, para que a gente assuma uma postura mais comprometida com a espiritualidade? Quantas vezes alguns eventos das nossas vidas, algumas passagens que poderiam ser consideradas dolorosas, passagens que às vezes a gente sugere isso só pode ser kármico,
passagens onde nós temos nossos recursos colocados à prova, toda a nossa competência colocada à prova, toda a nossa resiliência levada ao limite. E mesmo assim, passado aquele momento de terror, passado aquele momento de angústia, curada a doença que nos causava tanta enfermidade espiritual e mental, nós esquecemos de voltar ao caminho. Ou nós esquecemos de ingressar verdadeiramente no caminho do Pai. Para entender essa parábola, a gente precisa atualizar e buscar na nossa trajetória de filho de Deus, na nossa trajetória de espírito por ora encarnado, durante essa vida, que é a vida em que a gente tem uma memória que consegue abarcar. Quantas vezes, e hoje ainda, alguns episódios, alguns eventos nos conclamam a uma atitude de maior responsabilidade, de maior entrega, de maior comprometimento espiritual. E quando passa aquela situação difícil, a gente volta a uma dispersão absoluta. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você vê que na primeira passagem o rei chamou as pessoas que ele queria, de forma discriminada, ou seja, ele discriminou os convidados, mas os convidados não queriam ir. Não foram, simplesmente não foram, não estavam preparados. Durante essa parábola, alguns intérpretes consideram que veste nupcial, normalmente naquela época no Oriente, era uma veste branca, que representa a pureza, que representa a disponibilidade da alma, que representa a disponibilidade espiritual, para o convite que o rei fez, para o convite que Deus está fazendo. Então, alguns simplesmente não estavam a fim de participar da festa, do convite à espiritualidade. Isso pode nos lembrar alguma coisa, né? A nossa própria existência. E os que ele convidou na segunda vez, ele fez de forma indiscriminada. Você pode trazer todos que estão nas esquinas, não tem problema. São eles, então, os meus convidados. E ele tenta preparar, já que os escolhidos não quiseram participar, ele chama os outros de forma indiscriminada, dá vestes, prepara, dá banho, perfume e convida a sua festa. Nós estamos num momento pandêmico que nos chama muita atenção essa afirmação do versículo 14, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque nós estamos vendo que nesse momento pandêmico, algumas pessoas estão tão imersas na sua dor, tão chateadas porque tiveram restrição financeira, tão indignadas porque estão impedidas de fazer o que querem, de tomar um sorvete, de ir para um shopping, e tão voltadas para o próprio umbigo, que elas não se disponibilizam a dar nada. Aliás, se eu puder receber, melhor. No entanto, algumas outras pessoas, apesar de restrição financeira, apesar de indisponibilidade de prazer, de sair, privação de escolhas para sair, elas conseguem encontrar um tempo para uma oração. Oração por pessoas que nem conhecem, pelo planeta. Elas não estão orando só pedindo por elas e pelos familiares. Isso é importante. A gente precisa aprender a observar a qualidade das nossas orações. Porque muitas das vezes, nossas orações são restritas aos nossos familiares. São restritas a nós mesmos. São verdadeiros acordos com Deus. Quer dizer, a gente acha que está fazendo acordo. São verdadeiras negociações com a divindade. Então, vamos nos propor observar a qualidade das nossas orações. Porque se a gente se descobrir orando só pedindo por nós e pelos nossos, nós somos esses convidados que não quiseram comparecer ao chamado de Deus. Nós somos os convidados que estão
que negligenciaram ao chamado do Pai. Não quiseram conhecer o reino dos céus. Precisamos ter uma atitude mais reflexiva sobre como estamos nos comportando. Porque em tempos pandêmicos é onde a gente mostra verdadeiramente a nossa qualidade espiritual, a nossa condição emocional. Se eu só quero achar, se eu não me disponho a dar nem em oração, eu preciso me encaixar nessa parábola em algum personagem. Mas, se eu consigo não ficar naquela condescendência passiva, o que é a condescendência passiva? Ah, meu Deus, tantos estão morrendo. 52 milhões de brasileiros já morreram. No mundo inteiro pessoas estão morrendo. Mas é isso mesmo. Eu tenho que resolver minhas coisas. Eu também estou sofrendo muito. Porque eu estou sem receber direito. Ou porque eu estou privado de sair. Ou porque eu estou tendo que ficar em casa preso com fulano, com Beltrano. E eu não aguento mais. Porque eu tenho criança para cuidar. É nesse momento de privação que a gente pode fazer pequenas correções nessa forma de atuar no mundo. Então, quando começar o queixume, eu vou sentar e vou orar. Mas eu vou orar pelo planeta todo. Se eu não tenho disponibilidade de sair para fazer um voluntário, porque eu estou com medo de contrair Covid, isso é lícito? Eu não quero sair? O que é que eu posso oferecer daqui da minha casa? Eu posso oferecer uma ligação para uma amiga que está passando por um momento mais difícil do que o meu? Ou será que a minha dor é a única? Sabe, isso me faz lembrar de uma parábola de um monge. Uma mulher perdeu seu filho único. Isso lá na Índia. Essas coisas são Índia, Tibete, Nepal, Butão. Ela perdeu o único filho e, obviamente, ficou desesperada. E aí avisaram para ela, tem um mestre, um eremita, que mora numa caverninha no meio do mato. Vai lá, e ele tem sempre uma palavra de afeto. E ela aí se dirigiu e falou, mestre, eu estou destruída, eu estou acabada, perdi meu único filho. E o mestre ficou muito sensibilizado com a dor daquela mulher, se sensibilizou profundamente, e ela disse, mestre, eu vim te pedir ajuda. E ele disse que iria ajudá-la, mas que ele precisava de um favor dela, antes que pudesse sentar e dedicar-se ao auxílio. Ela ficou meio indignada. Mestre, eu vim pedir. Sim, mas a senhora não pode me fazer um favor? Posso. O que é que o senhor deseja? Eu queria que a senhora amanhã fosse de casa em casa no vilarejo, naquela aldeiazinha ali perto, batesse e pedisse um grão de mostarda. Mestre, eu vim te pedir um auxílio. O senhor está me pedindo uma coisa que não faz sentido, não tem nada a ver com o tamanho da minha dor. Oh, minha filha, eu prometo que eu te auxilio no retorno. Como ela viu que o mestre estava determinado, ela partiu em direção às casas na aldeia. Aí bateu na primeira casa, atende uma senhora muito solícita. Em que posso ajudá-la? A senhora poderia me arrumar um grão de mostarda? Um grão de mostarda? Sim, senhora, um grão de mostarda. Na verdade, eu não sei nem para que eu estou pedindo esse grão. Eu perdi meu filho mais velho, meu filho único, e eu estou dilacerada com essa dor. E fui pedir ajuda a um mestre que mora lá naquela caverninha. Mas ele pediu que eu viesse bater de casa em casa pedindo um grão de mostarda. Eu não sei exatamente o que ele vai fazer com esse grão, mas eu estou obedecendo a um pedido dele. Aí a senhora disse, olha, eu realmente não tenho mostarda, a minha mostarda acabou, mas eu sei da sua dor. Eu perdi também meu filho. Não era o mais velho, não era o único, era o caçula, mas a dor é a mesma. E aí narrou a história da dor, e aí elas se despediram, e ela seguiu para a casa outra casa no vilarejo. Bateu de novo, a resposta foi a mesma. Eu não tenho um grão de mostarda. Ela, mas para que mesmo você quer um grão? Não, eu não sei. Mas, na verdade, eu perdi meu filho. Ai, eu perdi meu genro. Oh, meu genro amado, meu genro querido. E em cada casa do vilarejo que ela batia, tinha um óbito
Tinha uma perda, tinha um choro, tinha uma dor. E no final do dia ela entendeu o que o mestre queria que ela compreendesse. A sua dor não é a maior de todas, é dor, como milhões de pessoas estão sofrendo. Aquelas casas todas em que ela bateu tinham luto, tinham sofrimento, tinha uma mãe, tinha um pai que estava de luto, tinha um irmão que tinha enterrado um irmão, tinha um genro que tinha enterrado, tinha um cunhado. Então, ela voltou para o mestre e disse: eu já entendi, mestre, eu já entendi. Não precisa dizer mais nada. Então, a proposta nesse momento pandêmico é que nós sejamos os escolhidos. Que isso seja um chamado, e é um chamado. E que nós possamos ser escolhidos, possamos fazer parte desse grande convite do mestre, do rei, do reino dos céus. E que possa, em tempo hábil, perceber qual é a nossa utilidade, como nós podemos ter utilidade, como nós podemos ser proativos diante de uma crise que abate sobre tantas pessoas no mundo inteiro. Então, essa parábola nos faz pensar sobre a nossa própria condição de ser chamado, porque eu não tenho dúvida, todos nós estamos sendo chamados nesse momento pandêmico. Todos nós estamos revendo nossas potências, nossas capacidades, nossa resiliência, nossas ferramentas emocionais, nossas ferramentas espirituais. Mas se ficarmos focados na própria dor, se ficarmos encravados no meio do umbigo, no ego, no meio do abdômen, exatamente onde se localiza o umbigo, nosso sofrimento será insuportável e nós estaremos perdendo um grande convite desse mestre espiritual, que preparou uma ceia, um banquete maravilhoso. No caso, um banquete espiritual, onde pode parecer dor e ranger de dentes, mas tem um convite à evolução, à maturidade espiritual, ao crescimento enquanto ser essencial. Que nós possamos experimentar, que nós possamos desfrutar e que nós possamos pensar nessa parábola como: qual personagem que eu me encaixo? Eu entrei sem ser convidado e sequer me preparei, porque o convidado entrou sem vestes e não se preparou. Alguns intérpretes consideram isso uma negligência espiritual, uma negligência com o rei, uma negligência com o pai. Ele foi mal vestido, ele não se lavou, ele foi sujo. Isso tudo é metafórico. De que sujeira é essa que nós estamos falando? Qual é a sujeira que nós estamos tratando aqui? É a mão que não estava lavada ou é o coração que estava impuro? A mente que estava impura? Então, esse é um convite para uma boda, para uma festa, para uma grande celebração cósmica. Esse que a gente está passando agora. Que nós possamos nos preparar adequadamente, porque o rei nos chamou, nos convidou. Que nós possamos honrar esse convite, honrar essa oportunidade e ter as nossas vestes nupciais, brancas, que representam uma disponibilidade em pureza de coração, uma disponibilidade em abrir os olhos para o inevitável, o inexorável, que é o processo evolutivo na vida de cada um de nós. Que Deus, na sua infinita generosidade, nos proteja, nos abrace nesse momento e desperte em nós a capacidade de compreender a sutileza dos seus ensinamentos. Que tenhamos uma excelente noite e que fiquemos em paz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, sempre. Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Irmãos, irmãs, vamos nos preparar para o atendimento espiritual e vamos, com esta reflexão feita pela nossa irmã Rosana, agora já conscientes de que precisamos ter os nossos corações limpos e livres de emoções
inferiores, né? Que muitas vezes contaminam as nossas orações, os nossos pensamentos. As vestes que Jesus solicita é a autenticidade, a lealdade com o pensamento divino, com a divina presença. Que tenhamos agora o nosso coração limpo, vestidos com vestes apropriadas, com a nossa mente, a nossa tela mental, sendo invadida pela figura de Jesus, do nosso mestre Galileu. Vamos também deixar que a pleiade de luz dos espíritos atendentes fraternos, médicos espirituais, possam invadir não só as nossas mentes e corações, mas também penetrarem nos nossos lares, limpando de toda energia negativa e derramando sobre nós as bênçãos incontidas do céu, essas bênçãos de paz, de misericórdia, de equilíbrio, de harmonia, de muita saúde, muita alegria. Que nesse momento sintamos as mãos dos nossos abnegados trabalhadores do bem, trabalhando no nosso coronário, distribuindo por todos os outros chakras e nossos corpos um pouquinho do céu, um pouquinho de Deus, um pouquinho das bênçãos celestiais. E sentindo a presença nesse banquete maravilhoso de bênção do nosso Mestre Jesus, que nos auxilia, que nos dá tanto, nós recebemos tanto de Jesus. Obrigada, Senhor. Nesse momento, as pessoas que estão doentes estão sendo curadas. As atormentadas estão recebendo harmonia, equilíbrio, energias consoladoras, balsâmicas para o seu coração. E nós estamos recebendo a energia que vai regenerar com certeza todas as células do nosso corpo e vai renovar as nossas energias para que possamos cada vez mais estarmos fortalecidos diante de todo desafio e toda prova. Deus é amor. Deus é amor o tempo inteiro. Provando desse banquete de bênção, estamos saciados de fome, de todo tipo de fome. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus, obrigada, espiritualidade querida, que derramou sobre nossos lares e sobre nós um pouco do céu. Estamos nos sentindo renovados, recuperados, sadios, saudáveis, aptos a vencer a batalha, a vencer qualquer batalha e a sobrevivermos para contarmos a nossa história, a nossa vitória. Muita paz. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de luz, de muita saúde, muita paz e muita vitória. Que assim seja.